Buenas, tudo certo? Lucas Cavaleiro aqui para a parte 2 do nosso vídeo sobre o sistema completo dos flashes da Godox. Se não viu a parte 1, tá aqui no card, só assistir, que eu falo sobre Speedlights. Agora a gente vai falar sobre a série de flashes, que todos eles têm o mesmo nome, AD e o número, a potência desse flash. Então vamos lá. Esses flashes eu chamo de flashes para ensaio externo, mas dá para usar no estúdio, dá para usar, até tem gente que usa em evento também. Então é só um guia assim de uso padrão, porque quando a gente fotografa ensaios externos a gente precisa de bastante intensidade de luz e esses flashes têm essa característica. Todos os flashes têm rádio embutido, falei isso no vídeo 1, mas sigo aqui com vocês só para lembrar. Eles têm o sistema X da Godox, que é o sistema de rádios, tá? Então todos eles têm um receptor embutido que a gente dispara com esse emissorzinho aqui. Esse é o X Pro, existe o X1T, existe o X2T. Todos eles são excelentes, eu só não recomendo muito o X1T, porque a interface dele é meio chatinha quando a gente usa mais de um flash para trocar de grupos e tal. O X2T e o X Pro, aí é questão de preferência. Eu prefiro o X Pro pelo formato que ele fica em cima da câmera, que eu acho fácil de usar, mas é uma questão de preferência mesmo, de interface. Começando então pelo AD100 Pro. O AD100 Pro é um flashzinho do tamanho de uma latinha de Coca-Cola, como eu disse no vídeo 1. A sensação que eu tenho é que o AD100 Pro ele é igual ao V1, o Godox V1, sem a parte que vai na câmera com um boostzinho de potência de 25%. Características do AD100 Pro. Ele dá 360 disparos contra 480 do Godox V1, então essa diferença de potência entre um e outro reflete na quantidade máxima de disparos que ele pode dar, nesse caso 360 disparos em potência 1 para 1. A luz de modelagem dele é 1.8 watts, é quase igual à do V1, que é 2 watts, então são praticamente iguais as luzes de modelagem. Aliás, a bateria do Godox V1 serve no AD100 Pro e vice-versa. Elas não são exatamente iguais, por incrível que pareça, elas têm uma diferença de milímetros no encaixe de um para o outro que não fica perfeito, mas elas servem, dá para usar. Então, eu acho que é um bom kit o AD100 Pro com o V1, por exemplo, ter esses dois flashes, porque eles compartilham da mesma bateria. O tempo de reciclagem dele é 1.5 segundos e ele pesa 524 gramas. Quase a mesma coisa que o V1 também, que pesa 530 gramas, se não me engano. Então, como eu disse, parece que é o mesmo flash, um que é para usar na câmera, outro para usar no ensaio externo. A recomendação que eu dou de uso é para quem fotografa casamentos e gosta de usar flash sempre fora da câmera. Sempre usa fora da câmera, é uma boa recomendação. Ou para quem faz ensaios externos, mas não precisa de uma quantidade enorme de potência. Ou, por exemplo, quem faz muito retrato corporativo ou quem faz muita foto na casa do cliente, que a gente não precisa de uma potência exorbitante, como, por exemplo, um AD300 ou um AD600, a gente precisa de um bom flash e não quer carregar muito peso porque ele é realmente bem pequeno, bem leve e bem prático de usar nesse sentido. Então, se a gente fotografa ensaios, mas não necessariamente no sol, ele é uma boa pedida, tá? Ele é um flash bem pequeno e bem prático de usar. Uma peculiaridade que eu achei interessante é que a luz dele do flash é 5.800 Kelvin. Então o Kelvin um pouco mais alto, um pouco mais azulada a luz do que o padrão que a gente está acostumado, que é 5.500 Kelvin, 5.600 Kelvin geralmente, tá? Uma questão sobre os flashes da Godox é que tem boatos, na verdade não são boatos, eu vi alguns reviews, vou deixar o link aqui para vocês, inclusive dessa análise que eu vi, que o V1 e o AD100 eles puxam um pouco para o verde em comparação aos outros flashes da linha da Godox, tá? Não fiz esse teste, mas quem fez foi esse fotógrafo americano e ele usa um fotômetro de mão que é capaz de medir essas diferenças de cor. Aliás, uma informação importante: os flashes, em geral, eles mudam a cor da luz conforme a potência que a gente está disparando. E essa variação é informada pelo fabricante. Então, no caso, por exemplo, do A100 Pro, do AD100 Pro, ele diz que a luz do flash é 5.800 Kelvin com uma variação de 200 Kelvin para mais ou para menos. Então, se eu disparar o flash 1 para 1, pode ser, por exemplo, 6.000 Kelvin, e se eu disparar 1 para 2, pode ser 5.600 Kelvin, e ele tem essa variação conforme a potência que eu estou usando. Passando então antes de passar para o AD200, ele não tem um encaixe em si, o AD100. Então a gente precisa usar um suporte chamado S2,
tá? Que é o mesmo suporte, inclusive, que a gente usa para o V1. Esse suporte S2 tem algumas versões dele, mas a mais comum é que ele tem um bocal redondo que a gente encaixa o flash ali e na outra ponta tem encaixe Bowens, tá? Que a gente vai encaixar qualquer modificador que seja Bowens, Beauty, Softbox, etc, etc. Passando para o AD200/AD200 Pro. Esses dois flashes eu tive ambos, tive o AD200 e o AD200 Pro. Eles têm a capacidade de dar 500 disparos na potência 1:1, na potência máxima, e sendo bem sincero, eu acho que a Godox rachou ao lançar o AD200 Pro. Por quê? Porque ele é praticamente igual ao AD200. Se a gente pegar, por exemplo, o AD600BM versus o AD600 Pro, eles têm bastante diferença entre eles. Agora, o AD200 versus o AD200 Pro, eles são praticamente iguais. O que muda? Um pouquinho o tempo de reciclagem, que muda o AD200 Pro, fica 1.85 segundos contra 2.15 do AD200 versão antiga. E o modo de estabilidade de cor, que, mais uma vez, lembra que eu falei que tem essa variação de cor da luz conforme a potência que a gente está usando? Então, no modo de estabilidade de cor, o AD200 Pro consegue variar somente 75 Kelvin, conforme a potência que a gente dispara. Mas isso não é válido para High Speed Sync. Quando a gente entra em High Speed Sync ou velocidade alta de sincronismo, essa modo de estabilidade de cor não funciona somente quando a gente está usando o flash até 1/200 segundos, 1/180 segundos. Um outro detalhe que eu esqueci de falar é que na versão Pro, o LCD, a parte traseira, os botões, mudou um pouquinho e eu achei que ficou melhor, eu achei que ficou mais intuitivo e também mais protegido para os tombos. Aliás, esse LCD traseiro é um problema, na minha opinião, porque o flash, quando cai, normalmente ele cai com aquela ponta ali e é bem fácil de quebrar, tá? Quando a gente está no tripé, no modificador. Uma coisa interessante sobre o AD200 e o AD200 Pro é que ele tem um design modular, ou seja, tem uma cabeça que tem um flash que pode ter uma cabeça Speedlight ou pode encaixar uma cabeça que se assemelha a um flash de estúdio, uma cabeça que é uma lâmpada. Esse design modular também me permite, por exemplo, pegar dois deles e colocar num acessório chamado ADB2, que eu já fiz review aqui no canal, inclusive. O AD200 também tem review no canal, que inclusive está aqui na descrição e no card também esses reviews. Então o AD200 eu consigo juntar dois deles e ter dois disparando ao mesmo tempo para chegar a 400 watts/segundo. Então é como se eu tivesse um flash de 400 watts/segundo se eu juntasse dois deles igual a um AD400. Aliás, esqueci de mencionar, mas é bem óbvio, cada nome de flash tem a sua potência. Então, o AD100 é 100 watts/segundo, o AD200 é 200 watts/segundo e assim por diante. A título de comparação, falei no vídeo 1, o V1, o V860-2 ou 3, o TT685, todos eles têm número guia 60, que equivale a 76 watts/segundo. São 76 watts/segundo do V1 contra 100 watts/segundo do AD100. Então, uma diferença de 26% aí, mais ou menos. 24% mais ou menos. Esse design modular dele também permite que eu encaixe uma outra cabeça, por exemplo, nele, que pode ser utilizada para disparar o flash como se fosse um flash em cima da câmera. Tá? E é interessante essa possibilidade. Então, o corpo do AD200 vira uma bateria para um flash que encaixa na câmera, que fica super leve até esse sistema. Eu tenho um aluno que tem e diz que tem gostado bastante de usar dessa forma. Por que eu vendi os meus AD200? Por causa do tempo de reciclagem. A partir de 15 disparos 1:1, ele passa a ter 15 segundos de tempo de reciclagem. Isso começou a me incomodar e fez com que eu vendesse o AD200 e o AD200 Pro. A linha 100, o AD100, o AD300, o AD400, o AD600, todos eles têm ventoinhas internas que fazem uma reciclagem, um resfriamento ativo. Esse resfriamento ativo faz com que o flash aceite mais disparos na potência máxima. Por isso que eu disse que eu acredito que a Godox cometeu um erro com o AD200 Pro. Eu acredito que ela devia ter lançado o AD200 Pro formato redondinho como o AD100, como o AD300 com a ventoinha interna para resfriamento. Acho que faria mais sentido, mas beleza. Passando para o AD300 Pro, que é um dos flashes que hoje em dia eu namoro. Ele pesa 1.25 kg, então apesar da potência de 300 watts/segundo, ele é bem leve, tá? Outra característica,
leve considerando um flash dessa potência. Além disso, ele recicla em 1,5 segundos, que é um tempo de reciclagem bem bom mesmo, é bem aceitável, considerando que muitas vezes a gente vai usar um flash de 300 Wh, vai usar 1 para 4, 1 para 2, não necessariamente vai usar na potência máxima. Ele tem um encaixe proprietário, tá? Ele não tem um encaixe que é Bowens, por exemplo, ou encaixe Broncolor ou Profoto. Ele tem um encaixe próprio da Godox. O que acontece? Esse encaixe é como se fosse um mini Bowens, assim, ele é menorzinho, tá? E a Godox tem acessórios, tem softbox, tem alguns acessórios que são específicos para ele, para esse encaixe, mas também é possível fazer a mesma coisa que se faz com a D100 e com a D200 e com o V1, ou seja, colocar ele num acessório como o Bracket S2, que eu recomendo fortemente a compra. O Bracket S2 é muito bom. E aí a gente consegue encaixar qualquer modificador. Eu tenho o Bracket S2 que tem encaixe Bowens na outro lado. Então ele entra o flash do lado e sai Bowens do outro lado. E eu recomendo fortemente, acho muito bom. A construção dele é bem sólida, bem boa mesmo. Ele pode dar 320 disparos 1 para 1 e ele tem uma luz de modelagem de 12 watts. E é uma luz de modelagem de duas cores, no caso bicolor. Ela varia, pode ser mais fria, pode ser mais quente. E para fazer vídeos mais descompromissados, eu acho que serve fazer uma luz de modelagem, uma luz de cabelo, assim como eu estou fazendo aqui, eu acho que pode servir, pode ser uma boa compra, um uso mais híbrido, ou quer fazer um retratinho com fundo bem desfocado sem usar o flash, por exemplo, usando só a luz de modelagem, ou quer fotografar e quer filmar simultaneamente, acho que é um produto válido assim, para esse uso não tão profissional, mas um uso tipo, estou ali, tem essa função, vou usar. Acho que é um bom acréscimo aí e é uma boa indicação. O AD400 Pro, num primeiro momento a gente pode pensar que ele é apenas um AD300 que acrescentou 100 watts segundos de potência. Sim e não. Sim, porque realmente ele tem mais potência, 100 watts segundos, mas ele é um outro flash completamente diferente, muito maior, ele pesa 2,1 quilos. A luz de modelagem dele, nesse caso, é de 30 watts, ou seja, é muito mais intenso. Ele tem um corpo bem mais robusto, bem maior, ele é todo maiorzão, todo grandão. Ele é capaz de disparar 390 disparos 1 para 1, mas Lucas, 390 disparos 1 para 1 parece pouco, o AD200 dá 500 disparos. Não se esqueçam que ele dá 390 disparos em 1 para 1 e ele é 400 watts segundos. Se a gente for comparar as potências, a gente vai dar 390 vezes 2 dá 780 disparos em 1/2. 780 disparos 1/2, que 400 watts segundos, na metade dá 200 watts segundos, que é o mesmo do AD200. Não entendi nada, Lucas. Tá, relaxa, vamos lá. 200 watts segundos é a metade de 400 watts segundos, que é o AD400. O AD400, se eu usar ele na metade da carga, vai ser igual ao AD200. Nesse caso, é 780 disparos. Apesar de ele parecer dar menos disparos, sempre levei em conta que são disparos na potência 1 para 1. Então, tem essa questão aí. Ele também tem um design modular, então eu consigo encaixar um bocal nele. Isso é interessante quando a gente tem, por exemplo, um tripé que não é tão robusto, a gente consegue colocar então a parte pesada, que é a bateria e o corpo, na base, coloca uma extensão, um cabo extensor e vai só a cabeça com a lâmpada lá para cima no modificador. Fica um kit mais leve para ser usado, inclusive se for usar dessa forma, por exemplo, para quem vai fazer com assistente levando a luz, eu acho que é mais prático, faz mais sentido. Também tem um adaptador que pode ser usado na tomada, então é uma solução interessante para quem quer comprar um flash para externa, mas também quer usar ele no estúdio, então pode usar no estúdio na tomada, apesar de que, sendo bem sincero aqui com vocês, eu comprei o AD600BM, que eu já vou falar sobre ele, e o AD600BM eu tenho a possibilidade também de comprar o adaptador de tomada, mas eu não penso em comprar, porque uma vez que tu te acostuma a usar flash e a bateria no estúdio, tu não quer mais cabo para cá e para lá, tu quer tudo sem fio, porque é muito mais prático. Eu só pego o tripé e leva para lá e pronto, não precisa ficar cuidando do fio para cá e para lá. E sendo sincero, eu não penso mais nisso. Mas enfim, tem essa possibilidade. Ele é um flash mais pesadão, tem 2,1 kg, quase o dobro do peso do AD300, como eu havia falado, eles são flashes que parecem quase a mesma coisa, mas estão em turmas diferentes de tamanho, portabilidade e tudo mais. O AD400 Pro também tem um encaixe Bowens proprietário, então também vai precisar colocar num S2, só que aí nesse caso eu acho que ele é grande demais para o S2. Eu nunca usei dessa forma,
Inclusive, se tu já usou, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber a tua opinião, se rola usar dessa forma ou não. Mas acho que ele é um flash um pouco pesado para ficar em cima do S2, apesar do S2 ter uma construção muito boa. Mais acima a gente tem o AD600 e o AD600BM. Todos esses que eu falei, AD200, AD100, AD300, AD400, todos eles são manual e TTL. E agora aqui a gente tem uma diferença. A gente tem o AD600B, ou só AD600. Esse B era uma nomenclatura que a Godox utilizava para flashes com encaixe Bowens. Então a Godox vendia o AD600 sem encaixe Bowens e com encaixe Bowens. O que é esse encaixe? É aquele encaixe padrãozinho que todos os canhões de LED hoje usam, da Aperture, todos eles usam. Várias marcas adotaram esse encaixe que era de uma marca antiga chamada Bowens, tá? Então foi adotado hoje no Brasil, por exemplo, a Mako também usa, chama de G4, se não me engano. Os flashes da Mako G4, que não é mais Mako, é V-Lite, se não me engano, antiga Mako, eles têm esse encaixe que é igual ao Bowens e eu recomendo fortemente, é o que eu uso, eu acho que é bem prático de usar. Sobre o AD600 então existia uma outra versão que era de outro encaixe, mas praticamente morreu. Tudo que a gente encontra hoje para vender é a AD600B e a AD600BM. Qual é a diferença deles? O AD600B é encaixe Bowens e a TTL. O AD600BM é só manual. Eu tenho aqui o AD600BM, tá? Tem um review aqui no canal que eu falei bem extensivamente sobre ele, que eu chamei ele de a besta esquecida. Por quê? Porque esse flash ele é relativamente antigo no sistema da Godox e as pessoas parecem que esqueceram dele porque foi lançado o AD600 Pro. Qual é a diferença básica do AD600BM ou AD600B para o AD600 Pro? O BM vai ser só manual, o B TTL, o Pro TTL. A da linha Pro, o 600 Pro, tem um tempo de reciclagem bem mais rápido. Esse é o principal, das coisas principais. Tempo de reciclagem e o número de disparos 1 para 1. No tempo de reciclagem, o AD600 Pro vai reciclar em 0,95 segundos, então eu acho que é a melhor escolha para quem gosta de fazer muitas fotos ou tem o dedo mais nervoso, assim, que gosta de clicar muito rápido. É a melhor escolha, o AD600 Pro. O AD600BM, o tempo de reciclagem é de 2 segundos, apesar de que talvez tu nem sinta isso, porque eu aqui no estúdio e nas externas tenho usado ele muito em 1 para 4, 1 para 2, 1 para 8, e aí quando tu utiliza nessas potências acaba que tu nem sente tanto o tempo de reciclagem, ele acaba reciclando super rápido. Ele pesa 2,66 quilos, tá? Ele é um flash bem pesado, como vocês viram aqui. Foi difícil de pegar ele tem essa lampadona gigante aqui, ele é encaixe Bowens, como vocês podem ver. A bateria dele é essa bateria zona aqui, que o AD600 Pro tem uma bateria diferente e uma duração diferente. O AD600 Pro dá 360 disparos, o AD600BM e o AD600 dá 500 disparos em 1 para 1. Então, se tu quer mais durabilidade de bateria em questão em número de disparos, o B ou o BM. Se tu quer velocidade rápida de reciclagem, com certeza o Pro. O Pro pesa 3 quilos, tá? Contra 2,600 do 2,666 do AD600BM. Ambos têm a possibilidade de incorporar uma cabeça, como no caso do AD400 Pro, e fazer uma extensão, colocar uma extensão para a cabeça só emitir a luz, e ambos também têm a possibilidade de colocar uma extensão, um acessório para substituir a bateria e ligar uma fonte de energia, que é uma solução bem interessante também para quem quer fazer o uso duplo no estúdio e na externa de maneira com um flash só. A luz de modelagem do AD600 Pro também é mais forte e melhor. Eu acho a luz de modelagem do AD600 BM muito azulada, feia e não sei. É a mesma sensação que eu tenho do AD200. Parece que a luz de modelagem é antiga e não serve a do AD200 não serve para nada, sendo bem sincero, tá? É uma luz de modelagem horrível e tu só consegue ativar a luz de modelagem quando está com a cabeça de speedlight. Com a cabeça de flash não dá para ativar. Essa luz de modelagem do AD600BM eu também acho horrível. Uso muito pouco, só mesmo assim, como uma luz guia mesmo. Não dá para pensar em usar ela
como fonte de luz principal, não senti que valia a pena fazer isso. Já do AD600 Pro e do AD400 e até do AD100, eu acho que do AD300 também, acho que são boas luzes de modelagem, são uma geração mais nova de luz de modelagem, acho que daí até dá para usar. Por último, mas não menos importante, a gente tem o AD1200 Pro, que se tu chegou até aqui nesse vídeo, viu esse flash, tu vai cair para trás. Sim, são 1200 watts segundo de potência. Duas coisas que eu separei aqui para falar, porque esse não é um flash que está na minha lista de compra e nem penso comprar, não faz parte do meu, digamos, sonho de consumo, mas assim, ele pesa 8,25 kg, ele pode dar 500 disparos 1 para 1, a bateria é enorme, tá? Ele tem uma cabeça de extensão mesmo desse formato, mas uma coisa que ele chamou a atenção, que ele tem reciclagem de 2 segundos, que nem é tão rápido assim como o do Pro, mas o que chama a atenção, é possível dar 100 disparos em 1/16. Como assim, Lucas? Se tu tem uma câmera super rápida com um burst, tu consegue dar 100 disparos em 1/16. E isso é excelente para quem, por exemplo, fotografa esporte. Então é uma solução bem específica assim, para quem fotografa esporte ou quer congelar muito o movimento e precisa do burst, metralhar, a gente consegue dar 100 disparos em potência 1/16, mais do que isso não aceita. Este foi o resumão dos flashes da Godox, da linha da Godox. O vídeo 1 foi sobre Speedlight, esse vídeo foi sobre bateria e o próximo é sobre flashes de estúdio. Te vejo no próximo vídeo.